Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, com análise e informação a quente, as principais notícias do Brasil e do mundo na tarde desta quarta-feira. Sempre às 5 horas começa o nosso ICL Urgente. E com a gente lá na atualização de notícias, na redação do ICL, hoje não é a Laura, é o André Uzeda. Bem-vindo, André. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Vamos aqui seguir substituindo nossa querida Laura Couto com as principais notícias do dia. É isso, olha, um dia quente, um dia com informações de Roma, o conclave, nós vamos trazer informações ao vivo e também notícias quentes da política brasileira. Eu vou trazer tudo isso para você. Boa tarde para você que mora nesse país em que o ex-presidente, que se fez de vítima no hospital, disse que não podia assinar aquele ofício, chegou até a maltratar o oficial de justiça. O ex-presidente que saiu da UTI outro dia foi direto para o palanque. É isso mesmo, o Bolsonaro, nesse momento, está no palanque, lá em Brasília, para pedir anistia aos golpistas, inclusive para ele, né, que virou réu outro dia. Já já vamos ao vivo para Brasília com Heloísa Vilela, que está acompanhando a manifestação em defesa dos golpistas. Daqui a pouquinho, Heloísa Vilela aqui no ICL Urgente. Mas agora, vamos com as notícias do Vaticano, Roma. Começou agora há pouco, você vê aí a famosa chaminé, né? Começou agora há pouco o conclave que vai escolher o novo Papa da Igreja Católica e já tivemos a primeira votação que terminou com fumaça preta, olha aí. Agora há pouquinho, por volta de 4 horas da tarde, a fumaça preta indicando que não habemos Papa por enquanto, né? A primeira votação ali dos cardeais não chegou a uma maioria significativa para escolher o novo Papa da Igreja Católica. A Capela Sistina foi fechada hoje por voltas das 12 horas e 45 no horário de Brasília. Pouco antes disso, numa transmissão ao vivo, nós temos as imagens aqui, o Vaticano exibiu o momento em que os cardeais se encaminharam ao local, numa longa procissão. A gente observa aí os cardeais entrando, né, na Basílica de São Pedro. Eles se reuniram ali, primeiro para uma oração, e depois disso, os 133 cardeais, né, saíram da Basílica de São Pedro e seguiram para a Capela Sistina, onde acontece propriamente o conclave, né? As portas fechadas e os 133 cardeais, aí são imagens de um pouquinho antes, né? Antes deles entrarem para o conclave, né? Nós estamos recuperando imagens de 2 horas, 3 horas atrás, um pouco mais do que isso. Depois eles foram para a Capela Sistina e já fizeram, inclusive, a primeira votação, que, como a gente mostrou aqui, terminou com fumaça preta, portanto, sem uma definição. O André Uzeda vai explicar rapidinho para a gente aqui, André, como é que vai funcionar a eleição do novo Papa que sucederá Francisco. André. Olha, Rodrigo, todo mundo que assistiu ao filme Conclave se sente um pouco especialista para dizer como é que funciona a votação do Papa, né? Mas vamos explicar rapidinho, assim, tirando a parte da ficção do filme. É mais ou menos assim. Cada cardeal, ele escreve o nome do candidato em uma cédula e vai levar até a urna do altar. Depois que ele colocar todas as cédulas na urna, ela vai ser sacudida para não identificar cada votante, né, cada cardeal votante. Por fim, acontece a contagem das cédulas e a leitura dos nomes, né, de quem são os candidatos ali que receberam mais votos. Para saber o novo Papa foi escolhido ou não, as cédulas são queimadas no fogão. Isso para o grande público, porque antes eles vão saber se obteve a quantidade de votos. Então, eles são queimados no fogão e usados produtos químicos para identificar a cor preta ou branca, né? Tudo isso através de produtos químicos. Quando sai a cor preta, como a gente já explicou, significa que o Papa ainda não foi escolhido e vai ter mais rodadas de votação. Se sair a cor branca, foi finalizado o conclave e terá a indicação do novo Papa. É isso, André. Obrigado pelas explicações. Realmente, quem assistiu o filme acompanhou de perto tudo isso, esse bastidor, né, de como é que acontece a escolha de um novo Papa. Já houve casos de conclaves que duraram meses, mas isso lá na era medieval, né? Aqui na era mais século XIX, século XX, são alguns dias para você fazer esta escolha, uma sequência de votações. Desde que o Papa Francisco morreu, a plataforma de apostas norte-americana Polymarket abriu uma sessão para apostadores decidirem, né, ou apostarem mesmo, quem é que vai ser o próximo Papa. E aí tem os favoritos. O primeiro da lista é um italiano.
Nós fizemos aqui um quadro que traz esses favoritos. Alguns deles estão nessa plataforma de apostas ali entre os mais votados, né? Mas outros não estão necessariamente na plataforma de apostas, mas são considerados pelos especialistas possíveis sucessores do Papa Francisco. Aqui, ó, cardeais favoritos para substituir o Papa Francisco, né? Pietro Parolin, o italiano de 70 anos, considerado um moderado, é aquele que está em primeiro lugar nas bolsas de aposta. Ele é italiano, como eu disse, nós tivemos 3 papados seguidos de papas que vieram de fora da Itália, né? O João Paulo II polonês, depois nós tivemos o Bento XVI alemão e, por fim, o Papa argentino, Bergoglio, o Papa Francisco. Então, os italianos, né, o pessoal da Cúria Romana, reivindicam que volte, né, o papado volte para um italiano. Então, Pietro Parolin, e além disso é um moderado que poderia fazer a mediação entre os setores mais progressistas, próximos a Francisco, e os setores mais conservadores da Igreja Católica. Então, ele é um dos nomes. Entre os conservadores, a gente tem o Péter Erdő, da Hungria, 72 anos, é considerado aquele conservador linha dura europeu e que vem de um país que hoje é governado pela extrema-direita, mas ele tem uma tradição de defesa dos dogmas católicos e de não ceder para a temática, né, do século XXI. Aqui do outro lado, um nome que é apontado como uma possível novidade, um papa do continente africano, Robert Sarah, de Guiné, 79 anos de idade e também conservador nas questões, né, comportamentais. Seria uma escolha para ampliar a igreja no continente africano. Nós temos um segundo nome da Itália, o Matteo Zuppi, aqui ao lado, com 69 anos. Esse é considerado o mais progressista entre os favoritos, né? É um candidato a papa, né, bastante próximo das ideias de Francisco, em alguns momentos até mais progressista do que o Papa Francisco. E Luiz Antônio Tagle, de Filipinas, 67 anos, também da corrente mais progressista, seria um papa do continente asiático. Então a gente tem aqui um quadro com 2 italianos, um húngaro, um possível papa da África e outro da Ásia. São alguns dos nomes que estão cotados para suceder o Papa Francisco. E os brasileiros, você pode perguntar? Bom, o Brasil tem 9 cardeais votantes, né, que podem escolher, mas há pelo menos 2 nomes considerados nomes fortes e que a imprensa costuma trazer até como possibilidades de serem papas, né? Correm por fora, porque não vai ser fácil você eleger pela segunda vez, escolher um papa latino-americano. Você acabou de ter o Francisco argentino, então talvez a igreja não queira, né, apostar de novo num latino-americano. Mas há 2 nomes fortes entre os brasileiros. Dom Sérgio da Rocha, de 65 anos, arcebispo lá em Salvador, e é primaz do Brasil, né, como arcebispo de Salvador. Desde 2023 é membro do C9, Conselho de Cardeais, de 9 cardeais, criado pelo Papa Francisco para aconselhar o Papa na reforma da igreja. Então, Dom Sérgio da Rocha, um brasileiro, cotado, mas correndo por fora, né? E o outro, João Braz de Avis, de 77 anos, que foi arcebispo de Maringá, era um dos cardeais mais próximos do Papa Francisco. O pessoal até lembra que ele costumava assistir partidas de futebol no Vaticano, um brasileiro e o argentino juntos lá nessa parceria também futebolística. Chegou a figurar entre os cotados em 2013, mas o escolhido naquela vez acabou sendo Bergoglio, o Papa Francisco. São 2 nomes aí para a gente acompanhar também, 2 nomes do Brasil. Bem, hoje não acontecem mais votações. A gente tem imagem, né? A gente tem uma imagem da praça de São Pedro, em frente à Basílica de São Pedro. Não sei se a gente pode colocar aqui. A gente tem também a imagem que o ICL tem transmitido ali da chaminé, né? Que só amanhã agora que ela deve trazer algum sinal para a gente. Aqui são imagens recuperadas de um pouco mais cedo, mas a gente tem também a imagem, não sei se é possível colocar aqui na tela, do povo que continua ali, né? Muitos fiéis de plantão ali na Praça de São Pedro, esperando, agora vão esperar a madrugada, o dia de amanhã, porque hoje não acontecem mais votações. Aí temos imagens, aí sim, do povo aglomerado do lado de fora e assistiu esta cena da fumaça preta agora há pouquinho. Amanhã, a primeira votação deve acontecer por volta de 5h30 da manhã no horário brasileiro. É claro que lá já seriam 10h30 da manhã. Mas por volta de 5h30,
a primeira votação. Uma segunda, se for necessário ainda pela manhã, e à tarde mais 2. Então, amanhã previstas pelo menos 4 sessões. É claro que se der fumaça branca logo cedo, você não vai para as próximas votações. Mas desde cedo amanhã o ICL estará de plantão com uma live especial acompanhando a escolha do novo Papa lá diretamente de Roma. Desde a madrugada o ICL estará acompanhando para trazer novidades. Daqui a pouco no ICL Notícias, segunda edição, mais informações e mais detalhes sobre tudo o que aconteceu nesse dia especial para os católicos do mundo e, portanto, aqui no Brasil, né, um país de maioria católica, e a importância geopolítica também, principalmente depois do papado de Francisco, que teve um papel de estadista, né, assumindo posições importantes contra a guerra e de enfrentamento ao neoliberalismo. Vamos ver se continua nessa linha ou se vai para uma linha mais moderada, dessa vez, a escolha da Igreja Católica. Bom, o mundo inteiro olhando para Roma, e os bolsonaristas insistem num tema que só interessa aos golpistas, a tal da anistia. Nesse momento acontece uma manifestação em Brasília, que começou na Torre de TV, né? Uma concentração inicial ali na Torre de TV. A gente tem imagens. Sabe quem estava lá? O réu, o ex-presidente réu, saiu do hospital e foi direto para o palanque. A gente tem as imagens, olha aí, o Bolsonaro decidiu ir à passeata pela anistia em Brasília, essa aqui foi a manchete de agora há pouco, mas depois a gente já tem as imagens do Bolsonaro lá no palanque. Ele, Malafaia, Michele Bolsonaro, né? Não foram muitos parlamentares de extrema-direita, pelo que eu pude observar nas imagens que chegaram um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar. Eles se concentraram ali na Torre de TV. Nós temos imagens, pessoal, nossa produção tem imagens. As imagens do Bolsonaro no palanque, ali ao lado de Malafaia, ao lado de Michele Bolsonaro. Mas quem está lá para trazer mais informações para a gente é a repórter Heloísa Vilela. Elô, estou vendo que você já não está propriamente ali na Torre de TV. Os bolsonaristas já saíram na caminhada em direção ao Congresso Nacional, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. A Torre de TV está aqui na minha frente, eles desceram aqui por essa avenida, como você pode ver, vou sair da frente aqui um pouquinho para você ver, lá embaixo, aquelas sirenes, aquelas luzes vermelhas da polícia, ambulância, bombeiro, eles estão caminhando em direção ao Congresso Nacional. Eu tive que me afastar um pouco por causa do barulho, senão você não ia conseguir conversar comigo, mas o tempo todo da caminhada até aqui esse viaduto, eles falando de Bolsonaro, volta Bolsonaro, nós temos saudade de você, e um pouco sobre a anistia também. Então foram esses dois temas. Eu ouvi que tinha ali o senador Girão, eu vi que a Michele Bolsonaro estava a ponto de começar a discursar, e eles prometeram para o pessoal que está aqui na manifestação que quando eles chegarem lá perto do Congresso, eles não vão até o Congresso, mas quando chegarem lá perto, o próprio recém-operado Jair Messias Bolsonaro vai discursar também. Agora hoje, Rodrigo, quando eu cheguei no Congresso, eu fui pela entrada da chapelaria, que você deve conhecer bem, né? Aquela ladeirinha que desce, e a gente chega bem no centro do Congresso, de um lado a Câmara, do outro o Senado, mas para passar ali, o táxi que me levou já foi tendo que fazer um zigue-zague, porque estava cheio de barreiras no caminho dessa ladeira. E eu vi um policiamento muito maior hoje do que jamais vi desde que cheguei aqui a Brasília. E essa manifestação aqui, eles deram 2 faixas da avenida para os manifestantes, e a terceira faixa é toda de policiais militares que estão acompanhando essa marcha. O que faz a gente ter péssimas memórias, né, Rodrigo? Porque foi justamente assim que eles desceram em direção à Praça dos Três Poderes, perdão, no dia 8 de janeiro. Heloísa, até engasgou a Heloísa aqui falando do 8 de janeiro, porque realmente é o mesmo percurso. É o percurso dos golpistas, mas eu queria que você trouxesse para a gente, Elô. A gente tinha separado as imagens, mas estamos com dificuldade para mostrar aqui ao vivo. A sua impressão, eu olhando aqui pela tela, um pouco antes de entrar no ar, a gente estava separando, está aí agora, olha. O palanque não parece ter muita gente. As bandeiras de sempre de Israel, dos Estados Unidos, são os patriotas com bandeira de Israel e dos Estados Unidos. O Bolsonaro, que fazia aquela pose de coitadinho na UTI, já ali ao lado de Magno Malta, ao lado de Michele Bolsonaro, de Malafaia, aí a gente observa o povo na frente do palanque.
Malafaia, que é o organizador, né? Elô, me parece pouca gente, olha aí, uns espremidinhos ali entre o gramado e a avenida que desce em direção à Praça dos Três Poderes. Você chegou a ter uma ideia assim, de número, quantas pessoas compareceram a esse evento, que me parece bastante esvaziado pelas imagens que a gente obteve aqui, Heloísa? Olha, o número que eu vi mais cedo era cerca de 6 mil pessoas. Se eles conseguiram botar esse número todo aqui, eu não sei. É muito difícil para a gente do chão, né, sem ter um lugar para subir e olhar de cima, ter uma ideia mais precisa. Mas não era um fiasco, mas também não era uma coisa grandiosa, né? Tinha gente, tinha um certo entusiasmo. Agora, passei por um grupo ali, aqui 2 quadras para trás também, reunido na esquina, gritando sem anistia. Então, também teve isso, né? Mas todo mundo ali fazendo vista, né? Porque eles chegam todos uniformizados, de amarelo ou de azul, né? Com as cores da seleção. Então, eles fazem vista, né? Muita bandeira. E muita polícia, Rodrigo, muitos policiais militares acompanhando essa marcha o tempo todo. Muito bem. Heloísa, então, a gente volta com a Heloísa a qualquer momento. Acho que no ICL Notícias, segunda edição, a Elo vai estar também ao vivo com a gente, atualizando as informações. Elo, obrigado por enquanto. Heloísa Vilela, ao vivo, lá da Esplanada, em Brasília, onde acontece essa manifestação a favor da anistia, manifestação esvaziada. Se pudermos rodar de novo aqui as imagens da manifestação, essas últimas que entraram enquanto a Elo falava agora há pouco, olha aí, ó, é manifestação muito esvaziada, gente, né? Se o Bolsonaro dependia disso aqui para pressionar o Congresso Nacional, mais uma vez, foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Agora, o que me chama a atenção para valer, eu queria até que o André Uzeda, que está na nossa redação, também participasse aqui. André, você assistiu também essas imagens? Eu estava com você ali, a gente estava observando antes de entrar aqui no ar. Acho que é a manifestação mais esvaziada do Bolsonaro desde 2021, acho que a gente pode dizer isso, né? Eu acho que sim, Rodrigo. Talvez muito parecida com aquela de Copacabana, né? Que também se imaginava que teria muita gente. E essa porque ele tinha o clamor, tinha a questão de ter saído do hospital, fez toda uma cena ali, né? Dentro na UTI, quando ele estava internado, se imaginava que ele conseguisse atrair muito mais gente do que efetivamente colocou. Então, como o Elo estava ali próxima disso, não se pode colocar um carimbo de um fiasco, mas ficou muito aquém da expectativa que se imaginava que ele conseguiria alcançar. Perfeito. Então, foi a minha impressão também. Nós dois acompanhávamos ali com a equipe de edição também as imagens e, nesse momento, os bolsonaristas saíram em marcha, saíram ali do local de concentração, ali na Torre de TV de Brasília. Olha aí uma imagem de cima do palanque, está a Michele Bolsonaro num cantinho ali também, e foram caminhando em direção ao Congresso Nacional. Então eles fazem 2 apostas, o clamor popular, que é cada vez menor, e de outro, um golpismo parlamentar. E é desse ponto que eu vou falar agora. Enquanto o Bolsonaro está lá na rua com alguns gatos pingados a essa altura, ele tem força política, eu não estou dizendo que não tenha, tem, mas hoje foi fraco. Hoje não foi bom para o Bolsonaro. E chama a atenção toda essa cena que ele armou lá no hospital, de que, não posso, oficial de justiça aqui na UTI. Aí passa uma semana, ele está em cima de um palanque fazendo discurso. Mas enquanto ele está fazendo esta cena toda, com bandeira dos Estados Unidos e de Israel, lá no Congresso está acontecendo uma espécie de um golpismo parlamentar. Vamos voltar a esse tema. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está, nesse momento, avaliando o requerimento que pede a suspensão da ação penal que julga a trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Já há 21 pessoas transformadas em réus, inclusive Bolsonaro e o deputado Ramagem. Um dos réus, como eu disse, é o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. E lá, o que a Comissão de Constituição e Justiça está analisando? O relator desse requerimento, o deputado Alfredo Gaspar, que é de Alagoas, defendeu o trancamento de todo o processo para defender a imunidade parlamentar de Alexandre Ramagem. Isso é previsto na Constituição. Mas o entendimento que foi adotado por esse deputado Alfredo Gaspar contraria julgamento, decisão anterior do próprio Supremo. Isso aqui é o Ramagem. Então, o que estão dizendo os bolsonaristas? Veja bem, não pode ter ação penal contra ele porque ele tem mandato parlamentar, tem que parar a ação penal contra ele. Mas daí colocaram embutido o grande truque.
a ação penal pararia não só contra o Ramagem, mas contra todos, inclusive o Jair Bolsonaro. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, encaminhou um ofício ao presidente da Câmara para informar que não é possível que a ação penal contra o Ramagem seja integralmente trancada, muito menos a ação penal contra Bolsonaro, general Heleno, etc. Mas a Câmara e os bolsonaristas estão fingindo que não ouviram, né? A votação segue lá na Comissão de Constituição e Justiça, eles estão analisando vários destaques e pode ser que hoje ainda aprovem na CCJ esse requerimento, que é uma espécie de golpismo parlamentar para livrar o Ramagem e livrar o réu Bolsonaro, que está marchando lá com os golpistas, enquanto isso, do lado de fora, lá perto da Praça dos Três Poderes. Então esse é o golpismo, que tem um braço na rua e outro braço lá na Câmara. Falando ainda em Câmara, foi aprovado em plenário, por 270 votos a 207, o projeto de lei que aumenta em 18 cadeiras o número de parlamentares da Câmara dos Deputados. O texto ainda vai passar pelo Senado, está aqui a manchete no nosso site, né? Seguiria então, subiria para 531 o total de deputados, hoje são 513, sairia de 513 para 531. Com o aumento, a Câmara passaria a ter então mais deputados, tendo um aumento significativo em alguns estados. O André Uzeda vai trazer mais informações para a gente sobre essa proposta de aumentar o número de deputados federais. André? Olha, Rodrigo, o principal motivo que consta no projeto de lei para esse aumento é o crescimento populacional. Os dados foram baseados no censo de 2022, que apontou que o Brasil teve crescimento de 6,5% no número de habitantes. Só que a opção dos deputados foi aumentar o número de representantes em vez de distribuir as atuais 513 vagas, como você citou. A gente preparou uma arte aqui que a gente vai colocar na tela que mostra quais são os estados e quantas vagas cada um aumentou. Você vê aí as imagens. No Amazonas são mais 2 vagas, no Ceará mais 1, em Goiás mais 1 vaga, Mato Grosso 2, Minas 1, Pará mais 1 vaga, Paraná também mais 1, Rio Grande do Norte 2 e em Santa Catarina é o estado que teve mais aumento, são 4 vagas. Lembrando que Santa Catarina, né, é conhecida por ser um reduto conservador e com um forte apoio bolsonarista nos últimos anos. Tem um fato importante também que a gente precisa citar, que esse aumento na Câmara Federal puxa também um aumento nas Assembleias Legislativas. Isso porque, segundo a Constituição, uma coisa está atrelada à outra. Então, para cada um deputado federal, há um aumento de mais 3 deputados na Assembleia Legislativa de cada estado correspondente. Então, esse aumento de 65 milhões que a gente viu na nossa matéria é só para a Câmara Federal. Cada Assembleia Legislativa vai ter um aumento também, e aí impacta o aumento de verba de gabinete e também o salário de cada deputado. Muito bem, só lembrando que isso ainda tem que passar pelo Senado. Então foi aprovado na Câmara, mas tem que passar pelo Senado Federal. Se puder colocar rapidinho de novo aqui para a gente, por favor, aqui a arte, né, o mapa do Brasil. Então você observa que no caso Santa Catarina mais 4 vagas, um estado de maioria conservadora. O Paraná vai ter aumento de vaga, mas também tem aumento de vaga no Ceará, no Pará, no Rio Grande do Norte, que são estados onde a votação não é tanto para a direita. Então, no geral, eu não acho que mexe com um mapa, assim, vamos dizer, partidário, político, peso geral na Câmara dos Deputados. O que é importante mesmo é que a Câmara dos Deputados continua dominada pelo Centrão e pela lógica das emendas parlamentares. Vamos seguir acompanhando esse assunto aqui ao longo dos próximos dias. O presidente Lula, vamos falar do presidente Lula, já desembarcou em Moscou, na Rússia, para participar das celebrações do Dia da Vitória. As comemorações acontecem no dia 9 de maio. A data faz referência ao dia em que as tropas soviéticas, principalmente soviéticas, né, derrotaram os nazistas tomando Berlim, né? E foi a vitória definitiva contra o nazismo. De acordo com o governo russo, é esperada a participação de 29 chefes de Estado no desfile da vitória. Entre eles, o presidente da China, Xi Jinping, Nicolás Maduro, da Venezuela, e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, Lula disse que a viagem reafirma o compromisso com o multilateralismo e ressaltou que irá assinar acordos de cooperação em ciência e tecnologia e buscar ampliação das parcerias comerciais. Informação urgente que chega com André Uzeda. André, por favor. A gente tem uma informação agora, Rodrigo. Acabou de ser aprovado o parecer, né, a favor do Ramagem, por 44 votos a 18 na CCJ. Então é aquilo ali que a gente estava comentando anteriormente. Os deputados votaram pela interrupção
da ação penal que o Ramagem já é réu, segundo o julgamento do STF. É importante, então a gente estava acompanhando, acabou de sair o resultado, como a gente esperava, a CCJ aprovou, tem que ir para o plenário ainda, mas é um sinal muito ruim. A gente aqui já mostrou no ICL urgente o texto aprovado, abre margem para uma interpretação de que tranca a ação penal, não só em relação ao Ramagem, mas também em relação ao Bolsonaro. Então é um golpe parlamentar para parar o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se isso vai ser pautado na Câmara e se vai ser aprovado no plenário. Acho muito difícil que vai ser um confronto aberto com o Supremo e o Supremo já disse que é impossível essa operação, é inconstitucional essa proposta que está sendo, que passou, que acabou de passar. Aqui o placar da votação, nós temos aqui, 62 deputados, acabou de acontecer, hein, gente? Foi agora. 44 deputados votaram a favor deste parecer, desse projeto que salva o Ramagem, tranca a ação contra ele e tranca também contra o Bolsonaro. Importantíssimo, em cima do fato, o ICL urgente trazendo essa atualização para você do fato que acabou de acontecer. Bem, importante. Obrigado, André Uzeda e a nossa equipe estavam atentos a tudo isso. Eu estava com o noticiário internacional falando de Lula na Rússia e olha, notícia internacional importantíssima também. O conflito entre Índia e Paquistão escalou, ficou mais tenso pela disputa de territórios, especialmente a região da Caxemira. Você sabe que Índia e Paquistão chegaram a formar um único país e depois houve uma separação. E aí os muçulmanos, em sua maioria, foram para o lado do Paquistão e aqueles que professam a fé hindu, em geral, do lado da Índia. O conflito já deixou dezenas de mortos, a aviação da Índia bombardeou cidades paquistanesas, então é um conflito muito sério que já deixou dezenas de civis mortos. Se a gente puder colocar aqui na tela de novo o mapa, só para as pessoas acompanharem, rapidinho aqui olha. Então, a região da Caxemira, que está aqui em destaque, ela tem partes controladas pelo Paquistão, partes controladas pela Índia e tem uma parte um pouco menor controlada pela China. Mas o André Uzeda tem mais informações, lembrando que a tensão é muito grande, Uzeda, porque os dois países têm arsenal nuclear, não é isso? Exatamente, Rodrigo. Vale lembrar, esse é um ponto muito importante, são duas potências nucleares, que têm ogivas e capacidade de armas de destruição em massa, e a tensão entre esses dois países aumentou muito após um atentado em 22 de abril, que aconteceu exatamente nessa região da Caxemira, que é uma região hoje administrada pela Índia e provocou 26 mortos. A Caxemira é de maioria muçulmana e é dividida entre a Índia e o Paquistão e disputada desde 1947, quando os países se tornaram independentes do Reino Unido. Na madrugada de hoje, o governo indiano anunciou ataques aéreos de precisão na Caxemira e no estado fronteiriço de Punjab. A ação destruiu 9 acampamentos terroristas, segundo eles, que foram escolhidos para evitar danos em infraestruturas e vidas civis. A gente tem as imagens aí na tela do momento do ataque. Esse momento, essas imagens são do ataque da Índia contra o Paquistão. E o Paquistão está prometendo retaliar, né, André? Essa é a gravidade da situação. A gente tem imagens aqui, a situação da Caxemira militarizada. Índia e Paquistão já há muito tempo disputam esse território, mas agora foram para o conflito militar. A gente percebe como o mundo, nos últimos anos, vai vivendo o aumento de guerras. Aparentemente guerras regionais, mas cada vez mais perigosas para a estabilidade mundial. Rússia, Ucrânia, Israel massacrando os palestinos e agora a Índia, Caxemira, mais um ponto de conflito no mundo. Bom, vamos seguir acompanhando e trazer mais informações a qualquer momento sobre esse conflito. Uma última notícia aqui, o Nubank, informou num comunicado que convidou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para assumir um cargo dentro da instituição. Campos Neto aceitou prontamente o convite, vai ser vice-chairman e chefe global de políticas públicas da empresa. Olha só, a chamada porta giratória, sai do Banco Central diretamente para um banco, André Uzeda. O Campos Neto ele só pode aceitar a proposta em 1º de julho, Rodrigo, que é quando termina o período de quarentena dele de 6 meses após deixar o Banco Central. Ele deixou o banco em 31 de dezembro, substituído por Gabriel Galípolo, esse sim indicado por Lula. Ainda de acordo com o Nubank, Campos Neto participará do Conselho de Administração da empresa como membro não independente
E vale lembrar que quando ele era presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, ele foi muito criticado pelo Lula e também por várias pessoas do setor progressista, justamente por beneficiar o mercado financeiro em inúmeros aumentos de juros, de taxas de juros durante esse período dele à frente do Banco Central. É isso, né? Eles saem do banco, saem do Banco Central e vão para um banco particular. Então, administram o Banco Central, sempre favorecendo o setor, no qual depois vão trabalhar, ganhando milhares de reais, ou de dólares nesse caso. Não sei se ele vai receber em real ou em dólar, mas ele já tem muito dinheiro e vai ganhar mais ainda. O Campos Neto jogou os juros lá para cima e agora vai ganhar dinheiro de um desses bancos que ele ajudou como presidente do Banco Central. Vamos com uma boa notícia? Muita gente pediu e agora estão abertas as matrículas da segunda turma de pós-graduação do ICL em parceria com a FESP São Paulo. Né? Já são quase 4.000 alunos e alunas que entraram na primeira turma do curso. O curso que tem o nome de Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. E agora chegou a sua vez de estudar nesta formação revolucionária. Nós preparamos uma super aula magna para você ficar por dentro de todos os detalhes dessa segunda turma. Esta aula magna será conduzida pelo Gessé Souza, sociólogo, autor dos best-sellers A Elite do Atraso e O Pobre de Direita. Não sei se a gente tem para colocar aqui na tela a chamada da nossa aula magna. Garanta sua vaga agora mesmo, participe ao vivo, não perca a chance de tirar suas dúvidas e descobrir quais serão as disciplinas. Então é aula magna com o Gessé Souza e depois o Edu Moreira traz os detalhes de como é que você pode participar dessa segunda turma da pós-graduação do ICL em parceria com a FESP. Se inscreva, iclurgente.com.br, iclurgente.com.br ou então pelo QR Code que está aí na tela. Obrigado André Uzeda pela parceria hoje nesse dia tão agitado, notícias de Roma, notícias de Brasília. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a toda a audiência também. Muito bem, daqui a pouco o Chico Sá e Roberta Garcia vêm aqui para o estúdio, eu depois volto aqui e participo com eles do ICL Notícias, segunda edição, aprofundando e analisando muitas das informações que nós já trouxemos aqui no ICL Urgente. Valeu, gente, nos vemos amanhã. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.